Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Matemática Básica. E hoje a gente vai falar sobre múltiplos e divisores. Tudo bem? Bom, primeiro de tudo, vamos falar de fato o que significa múltiplos e divisores. Tá? A gente já passou, né? A gente já conhece a operação da multiplicação. Se você não conhece ainda, volta umas aulas aí e assista. A gente também já falou um pouquinho sobre fatoração de números inteiros, também é uma multiplicação, tá? Então falta agora a gente falar um pouquinho sobre algumas propriedades dos múltiplos e divisores, né? A divisão também já foi citada aí. Se você não viu, volta umas aulas aí e veja. Então, vamos fazer da melhor forma possível, exemplificando. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos pôr aqui, por exemplo, uma multiplicação. Eu sei que 6 é 3 vezes 2, tá? Todo mundo concorda com isso, né? 3 vezes 2 é igual a 6. E aí, quando a gente olha para isso, a gente sabe dar nome a algumas coisas aí, né? Por exemplo, eu sei que 2 é divisor de 6. E eu sei também que o 3 é divisor de 6, tá? Então, o que é divisor? Lembra na aula de divisão que eu tenho o dividendo divisor? Significa que se eu pegar o 6 e dividir, se o nosso dividendo for o 6 e o divisor for o 2, essa divisão vai ser inteiro. E a mesma coisa com 3, né? Se o dividendo for o 6 e o divisor for o 3, esse quociente vai ser inteiro. Ou seja, quando a gente fala tal número é divisor de tal número, significa que eu posso pegar esse tal número, dividir por esse outro tal e dar um número inteiro. Tudo bem? Lembrando que quando a gente fala é divisor, o número tem que ser menor. Perceba que o 2 é menor que 6, o 3 é menor que 6. Nenhum número maior que 6 vai ser divisor de 6, porque ele é maior, não vai dar certo. Não tem como a gente repartir o 6 em partes o suficiente para esse número maior, tá? Então aqui a gente fala o 2 é divisor de 6, o 3 é divisor de 6, tá? E também a gente pode falar que o 6 é múltiplo de 2 e 6 é múltiplo de 3. Múltiplo. Múltiplo de 3. Opa, múltiplo de 3, né, meu querido? Vamos ajudar com o português aí. Múltiplo de 2 e é o múltiplo de 3, tá? Então, quando a gente olha para o 6, a gente pode falar que ele é múltiplo de 2, ou seja, se eu multiplicar 2 por algum número, vai dar 6. E ele é múltiplo de 3, ou seja, se eu multiplicar o 3 por algum número, ele vai dar 6. Tudo bem? Então, isso são múltiplos e divisores, tá? Então é isso, galera. Até a próxima aula, tá zoando. Vamos continuar essa aula, porque a gente pode falar um pouquinho mais sobre essas coisas, tá? Então, a gente precisa ter o fato. O número que é divisor de outro é menor que esse número. E o número que é múltiplo a esse outro é maior que esse número, tá? Beleza. Vamos falar um pouquinho de paridade. A gente tem um número, a gente chama um número de par quando ele respeitar a seguinte fórmula. O número, né, n, é o 2 elevado a k, sendo k pertencente aos inteiros. Você já sabe o que é os inteiros, né? Então, por exemplo, eu vou pegar um número inteiro e vou multiplicar por 2. Esse número vai ser par, por exemplo. Se eu pegar o número inteiro 3, multiplicar por 2, vai ser 6. Então 6 é um número par. Se eu pegar 5, que é um número inteiro, multiplicar por 2, vai ser 10. Ou seja, 10 é um número par. Então, basicamente, o número par é qualquer número que é múltiplo de 2. Tudo bem? Por exemplo, 1512, ó, é par, né? Ele é múltiplo de 2. Tudo bem? Então, é isso que a gente está falando. Quando a gente fala do ímpar, a gente está falando de um número que você vai pegar um número inteiro e somar 1, multiplicar por 2 e somar 1, sendo k pertencente aos inteiros. Então, por exemplo, vou pegar o mesmo número, 3. Ó, 3 vezes 2 mais 1.
Então 3 vezes 2 é 6, mais 1 é 7. Então 7 é um número ímpar. Fazer com 5, ó. 5 vezes 2 mais 1 é igual a 11. Né? Então 11 é um número ímpar. Ou seja, qualquer número que é múltiplo de 2 é par. Qualquer número que não seja múltiplo de 2 é ímpar. Perceba que ambos os casos eu peguei os mesmos números inteiros. Aqui eu peguei o 3, aqui eu peguei o 3. Então, o número par referente ao número 3 é o 6. O número ímpar referente ao número 3 é o 7. A mesma coisa com 5. O número par referente ao inteiro 5 é o 10. E o número ímpar referente ao número 5 é o 11. Tá? Então você multiplica por 2 e soma 1. Belezinha? Show, né? Vamos falar agora de divisibilidade. Divisibilidade. Como assim? Vamos exemplificar com o mais fácil de todos, né? Por 1. Bom, quando a gente olha para o número 1, qualquer número é divisível por 1. Qualquer número. Se eu pegar o 5, por exemplo, ele é divisível por 1. O 7 é divisível por 1. 1250 é divisível por 1. Porque o 1 é o nosso elemento neutro da divisão. A gente já falou sobre isso. Ou seja, qualquer número é divisível por 1. Mas isso é o mais fácil, né? Vamos falar pelo 2 agora. Por 2. Qualquer par. Qualquer par é divisível por 2. Então, por exemplo, 12. 12 é divisível por 2. 12 por 2 dá 6. 14 14 por 2 dá 7. Tá? Então, quando eu estou falando de divisibilidade, eu estou pegando um número que, quando eu divido por esse outro número, tem que dar resto zero, né? Tem que dar um quociente inteiro. Tudo bem? Então, qualquer número par é divisível por 2. Aqui eu vou pôr uns exemplos, né? Só para a gente ficar a par, que eu falei. 12, 14, 100 e assim por diante, né? São infinitos números, são divisíveis por 2. Só que daí chega uma hora que o caldo começa a engrossar. Por 3. Como eu sei se um número é divisível por 3? E aqui vai a nossa manha para conseguir descobrir isso. Você vai fazer o seguinte. Você vai somar todos os algarismos. E ver se é divisível por 3. Como assim? Olha que coisa legal, que coisa mais linda, mas cheia de graça. 6.510. Beleza. Por 1 ele é divisível, porque qualquer número é divisível por 1. Por 2 também, porque ele é par. Ó, ele termina em um número par, então ele é par. Beleza. E por 3? Ele é divisível por 3? E aí já dá aquela bugada, né? Você fala, meu Deus, será? E aí você usa aí a dica que eu dou. Ó. Soma todos os algarismos e vê se é divisível por 3. Então vamos lá. Ó. 6 mais 5 mais 1 mais 0, isso vai dar 12. Lembra dos algarismos? Primeira aula eu falei pra vocês, né? Isso dá 12. 12 é divisível por 3. Ou seja, 6.510 é divisível por 3. Quer testar? Vamos testar aqui, ó. 6.510 dividido por 3. 2.170. Então é. Então o jeitinho brasileiro da gente resolver isso é isso. Vamos dar um outro exemplo. 531. Então vamos lá. Somos algarismos. 5 mais 3 mais 1. Isso dá 5 mais 3, 8 mais 1, 9. 9 é divisível por 3, né? Dá 3. Então 531 é divisível por 3. Não acredita? Vamos fazer. 531 dividido por 3. Acho que vai dar final 7. Aí, ó, 177. Legal? Então sempre que você tiver na dúvida, é só somar os algarismos e ver se dá por 3. Maneiro? Vamos fazer mais um.
401. Então vamos lá. 4 mais 0 mais 1 dá 5. 5 não é divisível por 3. Então 401 não é divisível por 3. Maneiro? Show, né? Beleza, próximo. Por 4. Como saber se o número é divisível por 4? A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Vamos olhar para o número formado pelos dois últimos algarismos. Beleza? Então vamos lá. Por exemplo, 18.248. Como saber se é divisível por 4? Bom, por 1 a gente sabe que é, beleza. Porque qualquer número é divisível por 1. Por 2 também, porque o final é 8. Então, 8 é par, é divisível por 8. Por 3, vamos ver, ó. 1 mais 8 é 9, mais 2 é 11, mais 4 é 15, mais 8 é 23. 23 não é múltiplo de 3, ou seja, não dá para dividir. Então, a gente sabe que esse número não é divisor, não tem o 3 como divisor. E o 4? Vamos olhar para o número formado pelos dois últimos algarismos. Então, olha para os dois últimos, é o 48. 48, dá para dividir por 4? Dá 12. Então, 18.248 é divisível por 4. Outro exemplo. 404. Olha para os dois últimos algarismos. 4. 4 é divisível por 4? Sim, dá 1. Então, 404 é divisível por 4. 301. Olha para os dois últimos. 1. 1 é divisível por 4? Não. Então 301 não é divisível por 4. Tudo bem? Show de bola. Próximo. Por 5. Por 5 é mole. A unidade é 5 ou 0. 0 ou 5, né? Por exemplo. 10.505. Olha lá. O logaritmo das unidades é o 5. Então, é múltiplo de 5. 353. O logaritmo das unidades é 0 ou 5? Não, é 3. Então, não é múltiplo de 5. 750. O logaritmo das unidades é o 0. 0 é. Então, 750 é múltiplo de 5. Então, dá para dividir 750 por 5. Legal? Show. Próximo. Por 6. Por 6 é mole. Tem que ser por 3. Opa, por 3 não, aí é difícil, né? Por 3 e por 2. Então, quando você olhar para o número, para saber se é divisível por 6, você vai ter que ver se é divisível por 3 e por 2. Madu, sai daí. Madu, sai. Tudo bem? Exemplo. 7.776. Então vamos lá. Primeiro vamos ver se ele é por 2, vai. Bom, por 2 é só olhar o último número, se ele é par, é par. Então 6 é par, então por 2 funciona. Vamos ver por 3. Por 3, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todos os números 7, mais 7, mais 7. Todos os algarismos, né? Desculpa. Então 21 mais 6, 27. 27 é múltiplo de 3, né? 23 vezes 9. Ou seja, 7.776 ele é divisível por 6. Também por 2, também por 3, tá? Outro exemplo. 501. Perceba que por 2 ele já não funciona. 501 não é par. Mesmo ele funcionando por 3, ó,
por 3, ele funciona, né? Ó, 5 mais 0 mais 1, ele funciona. Isso dá 6, né? E 6 é múltiplo. Mas ele não é por 2. Então, 501 é divisível por 3, mas não é por 6. Tudo bem? Show, né? Próximo. Por 8. Não tem por 7, tá, galera? Então, vamos por 8. A gente vai ter que olhar para o número formado pelos 3 últimos algarismos Então vamos lá, exemplo. Perceba que ele é bem parecido com o 4, né? Só que agora, em vez de olhar para os 2 últimos algarismos, a gente olha para os 3. Ó, 1216, 216. Eu tenho que olhar para o número formado pelos 3 últimos algarismos. Vai ser o 216. Se eu dividir 286 por 8, dá 7, é um número inteiro. Então, 1216 é divisível por 8. Maneiríssimo? 1300. Olha para os 3 últimos, 300. 300 não dá para dividir por 8. Então, ele não funciona. Tudo bem? Legal. Beleza. Mais um aqui. Por 9. Você vai fazer o seguinte. Somar os algarismos. E ver se é múltiplo de 9. Por exemplo. 7.101. Mesma coisa, ó. Isso vai ser 7 mais 1 mais 0 mais 1. 7 mais 1, 8 mais 1 dá 9. 9 é múltiplo de 9. Então, beleza, né? 9 vezes 1 dá 9. Ou seja, qualquer número que dá para dividir por 9 também vai dar para dividir por 3, tudo bem? Então, essa é a forma da gente saber se o número é divisível ou não por 9. Próximo. Por 10. Por 10 é mole. Por 10 tem que ser unidade 0. Ou seja, todo número que dá para dividir por 10 também vai dar para dividir por 5. Exemplo, 710. Última unidade é um 0. Então 710 divide por 10. 80. 80, última unidade é o 0. O algoritmo das unidades é o 0. Então 80 também. Né? 751. O algoritmo das unidades é 1, não é o 0. Então 751 não dá para dividir por 10. Né? Dá para dividir, mas não dá o número inteiro. Tá? Mas o que importa aqui é o número inteiro. Fechou? Beleza, né? Beleza, o último tópico de hoje é o MMC e o MDC, tá? MMC é o mínimo múltiplo comum, ou seja, você vai pegar dois números e você vai saber qual o menor número que vai ser tanto múltiplo desse número quanto múltiplo do outro número. E o máximo divisor comum, você vai pegar esses dois números e vai ver qual é o maior divisor possível para esse número e para esse número. Vou exemplificar para ficar mais fácil. E eu já vou ensinar para vocês como faz isso. Então eu vou pegar dois números, ó. 150 e 100. Quero saber qual é o número que vai ser tanto múltiplo de 150 quanto de 100. E qual vai ser o menor. De cabeça a gente consegue fazer, né? Eu consigo pensar, por exemplo, no 300. O 300 ele é múltiplo de 150, né? Que é 150 vezes 2. E ele é múltiplo de 100, que é 100 vezes 3. Ou seja, a minha teoria é que o nosso 300 é o mínimo múltiplo comum, né? E eu vou mostrar para vocês. Ó, como eu faço? Você vai pegar os primos. Lembra da fatoração de números inteiros? Onde eu disse que qualquer número pode ser reescrito como fatores primos? A gente vai usar isso agora. A gente vai fazer uma espécie de uma fatoração, só que ao invés de ser com um número só, é com os dois números. Então vamos lá. O menor primo, primeiro, é o 2.
O 2 divide 150, vai dar 75. E o 2 divide o 100, vai dar 50. Beleza. Por 2 de novo. O 75 não dá por 2, então continua ele mais aqui embaixo. O 50 dá 25, beleza. Por 2 não dá mais, né? Então vamos por 3. Por 3, 75 dá 25, né? 75 dividido por 3 dá 25. E o 25 por 3 não dá, então mantém ele. Beleza. Por 3 não dá mais agora, mas por 5 dá. Por 5 aqui fica 5, por 5 aqui fica 5. Beleza, e por 5 ainda dá. Aqui fica 1, aqui fica 1. E aí, pra gente achar o MMC, é só multiplicar a galera. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 5, 300. Então, o MMC de 150 e 100 é 300. Tá? O mínimo múltiplo comum. O menor número que é múltiplo tanto de 150 quanto de 100. Agora vamos olhar. Lembra que eu disse? Quando a gente fala de múltiplo, a gente está falando de um número maior. E quando a gente fala de divisor, a gente está falando de um número menor. Vale lembrar disso, tá? Então o mínimo múltiplo comum sempre vai ser maior do que os outros dois números considerados. Enquanto o máximo divisor comum vai ser menor com os outros dois considerados. Vamos fazer, ó. Pro 150 e pro 100 também. Para ficar mais fácil, né? De novo, de cabeça eu consigo te dizer que um bom exemplo aqui é 50. 50 é divisor tanto de 150 quanto de 100. Né? Se eu dividir 150 por 3, dá 50. Se eu dividir 100 por 2, dá 50. Então eu acho que o MDC, o máximo divisor comum, vai ser o 50. Mas vamos ver. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Fatoração. Só que aqui a gente vai levar em consideração uma coisinha. A gente vai lembrar do número que consegue fatorar os dois ao mesmo tempo. Como assim? Ó, vou dividir por 2. Aqui fica 75 e aqui fica 50. Percebe que ele fatorou ambos os números? Faz uma marquinha nele. Beleza. Por 2 de novo. Aqui continua 75, né? Porque não é divisor por 2 e aqui fica 25. Perceba que esse 2 só fatorou o 50. Então você não marca ele. Próximo, por 3. Aqui fica 25 e aqui fica 25. Perceba, o 3 só fatorou 75, então não marca ele. Agora, pronto, ó. O 5 divide ambos, né? 5 e 5. 5 dividiu ambos, marca ele. E o 5, aqui fica 1, aqui fica 1. 5 dividiu ambos, marca ele. E agora você vai pegar só os números que você conseguiu fatorar ambos e multiplicar eles, ó. Então, 2 vezes 5, 10 vezes 5, 50. Então, o máximo divisor comum do 150 e o 100 é, como eu disse, é o 50. Tudo bem? Então, qual é a diferença? Ambos vocês estão fazendo o que a gente já aprendeu na última aula. Fatorar um número inteiro. A diferença é que o mínimo múltiplo comum, você fatora todos esses, você multiplica todos esses fatores. Enquanto o máximo divisor comum, você só multiplica os fatores que dividem ambos os números ao mesmo tempo. Tá? Vamos fazer mais um pra gente ter certeza. Maravilha, maravilha. Só que agora, para ficar mais fácil, vamos fazer ambos. E eu vou deixar um pouco mais difícil. Vou deixar um pouco mais fácil, um pouco mais difícil. Mais fácil porque a gente vai fazer uma vez só. E mais difícil porque eu vou fazer com 3 números. Quero saber o MMC de 170, 30 e 75 e o MDC de 170, 30 e 75. Então, mesmo esquema. Vamos lá. Vamos dividir pelos primos. Então, por 2 dá um deles, né? Aqui dá 85. Aqui também dá, né? Dá o 15. E aqui não dá, né? 75 por 2 não tem como fazer. Beleza. Por 2 não dá mais, né? Não tem mais nenhum número par. Então, vamos por 3. Por 3, aqui também 85 não dá. 15 por 3 dá 5. E 75 por 3 dá 25. Perceba que nenhum dos fatores até agora conseguiu dividir todos, né? Beleza. Por 3 de novo. Por 3 não dá. Então vamos fazer com 5, né? É o próximo primo. Perceba que o 5 vai dividir o 85. Todos têm final 5. Lembra do critério de divisibilidade? Se tem final 5, é divisível por 5. 85 por 5 é 17. 5 por 5 é 1. 25 por 5 é 5. Dividiu todos, marca ele. Beleza.
Por 5 dá de novo, né? Aqui não vai dar 17, aqui continua 1 e aqui fica 1. Então por 5 de novo, né? Beleza. E agora, por 5 não dá mais, vamos pro 7. Pro 7 também não dá. 11 também não dá, 13 também não dá, 17. Então, 17 é um número primo. Então a gente vai ter que dividir aqui por 17. Para aqui ficar 1, aqui fica 1 e aqui fica 1. Fim de jogo, né? Então, pro MMC, a gente vai ter que multiplicar todo mundo. Então, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 17 é igual a 2.550. 2.550 é o MMC entre 170, 30 e 75. E o MDC é a multiplicação dos números que fatoram, que dividem todos ao mesmo tempo, que nesse caso é o 5. Então, de 170, 30 e 75, o mínimo múltiplo comum é o 2.550. E o máximo divisor comum é o 5. Tudo bem? Show de bola? É isso, galera. Espero que tenha sido bom para vocês e até a próxima.